Noite, boa noite. Chegando aqui com uma live hoje falando sobre os ganhos secundários das doenças, das nossas dores. Então, manda aí para quem acha que precisa ouvir, para quem às vezes não percebe que a gente está tendo ganhos secundários, né, com as doenças. Oi, Bernadette. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre esses ganhos secundários, como é que a gente tem esses ganhos secundários aí nas doenças, como é que a gente pode ver isso, né? Vou mandar aqui pra galera, esperar um pouquinho, vamos chegar. Vamos lá. Esperar o Insta avisar aqui. Oi, Marlise. Boa noite. Então vou começar a falar aqui um pouquinho sobre o que são os ganhos secundários, né? Como assim? Eu tenho ganhos quando eu tenho alguma doença, quando eu tô com alguma dor? Sim, a gente se auto-sabota. Os ganhos que a gente tem, né? A gente tem algum benefício, a gente tem alguma vantagem. De alguma forma, quando a gente fica doente, quando a gente tá com alguma dor. E isso, na maioria das vezes, é inconsciente. Eu não tenho consciência de que eu estou tendo um ganho com isso. Porque a gente tem que partir do princípio que a gente não faz nada, nós humanos não fizemos nada sem ganhar algo em troca, sem a gente receber alguma coisa em troca. Então, a gente precisa olhar, que nem hoje eu falei, a questão, né, até de emagrecer. Às vezes a gente se auto-sabota. Eu não emagreço porque daqui a pouco eu tenho algumas roupas lá que eu gosto de usar, é uma roupa que eu tenho algum apego, é alguma marca, alguma coisa que, nossa, eu não queria me desfazer, aquela roupa fica tão bem em mim, e aí se eu emagrecer eu não vou mais poder usar. Já tenho um ganho secundário aí, para não emagrecer, né? A gente pode, por exemplo, partir para a questão que às vezes eu li esses tempos num livro onde é que dizia assim, a pessoa, o terapeuta, fazia algumas curas e ela atendeu um senhor que ele estava praticamente curado, ele estava praticamente bom, e aí numa das sessões ele falou para ela, não me cura completamente, porque senão eu vou perder meu benefício. Então a gente tem ganhos financeiros, ganhos emocionais, a gente tem sempre algum ganho com a questão da doença, né? E aí a gente pode ir até para aquela questão da infância. Como é que foi a nossa infância? Será que quando a gente ficava doente, a gente se batia, se machucava, aí a gente ganhava a atenção das pessoas? Aí todo mundo parava para ir lá ficar contigo, te dar atenção, te dar carinho, te dar amor. E será que de alguma forma a gente não está repetindo isso de novo agora? Será que a gente não foi uma forma que a gente aprendeu a receber atenção e amor das pessoas que a gente gosta? E de alguma forma a gente cria, eu não estou dizendo que a gente cria uma doença para isso, mas de alguma forma a gente pode manter uma doença por causa disso, né? Por causa desses ganhos secundários. Nesse mesmo livro que eu li, que era do Teta Healing, que ela falava que teve uma senhora que teve câncer e ela ia lá, ela estava melhorando muito, muito, até que ela ganhou alta. E aí uns meses depois ela voltou
e estava praticamente no estágio inicial de novo, que ela estava mal. E aí ela perguntou para ela, mas o que está acontecendo? O que aconteceu? E ela disse, olha, eu vou te falar, sabe o que acontece? Nunca meu marido ficou tanto comigo. Nunca a gente fez tantas coisas juntos como a gente estava fazendo nessa fase que eu estava doente. E agora que eu melhorei, ele voltou a trabalhar. Aí o que aconteceu? Inconscientemente ela trouxe a doença de novo para ela voltar a ter aqueles ganhos que ela estava tendo com o marido dela, né? Ficando doente. E aí como assim, mas como é que pode eu ter esse ganho secundário ser maior que a dor que a pessoa está sentindo? Sim, porque quando o prazer passa a ser maior que a dor, a gente pode se manter nesses ganhos que a gente tem, né? E como eu falei, isso é muito inconsciente. A maioria das vezes não se percebe isso, tá? Então, por isso eu sempre falo, é importante a gente se observar, a gente ser sincero com nós mesmos e olhando pra gente, por que eu tô ganhando com isso? Por mais estranho que pareça, quando a gente está com alguma doença, está com algum sofrimento, a gente parar e perguntar, mas o que eu estou ganhando com isso? O que está certo aqui que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo? E muitas vezes a gente acaba se identificando com esses ganhos secundários. Como assim me identificando? Sim, porque aí eu me coloco num papel de vítima e eu posso achar que é assim mesmo. Eu achar que as coisas são assim, que não tem jeito, que eu só ganho a atenção das pessoas, o amor, o carinho das pessoas quando eu fico doente. E aí eu passo a me identificar com aquilo, eu passo a ser aquilo, eu passo a ser doente. Porque aí eu entendo que só daquela forma eu ganho o que eu tanto quero, ou aquilo que eu percebi que eu acabei ganhando quando eu tô doente. E aí a gente também pode olhar muitas vezes, eu posso ficar doente para não querer trabalhar. E não porque eu não quero trabalhar, mas porque daqui a pouco eu não gosto do local, ou o meu trabalho não faz mais sentido para mim e eu não estou vendo uma forma de como sair daquilo. Então eu acabo ficando doente, aí eu posso ficar em casa. Ou eu posso, por exemplo, ficar doente e ir trabalhar doente e através disso eu ter um reconhecimento, porque eu estou trabalhando tanto lá na empresa, estou fazendo tantas coisas e ninguém reconhece. E aí quando eu vou trabalhar doente, o meu patrão, as pessoas olham para mim e dizem, nossa, ela vem trabalhar até doente, né? De uma forma de se sentir valorizado, né? Também é uma forma de um ganho secundário. Então, como eu falei, a questão financeira, muitas vezes estar recebendo um benefício e tu não querer parar de receber esse benefício, e aí a gente pode entrar também na questão de que você não quer voltar a trabalhar onde é que você trabalhava. Então, a gente também vai se auto-sabotar para não melhorar, para não ficar bom de alguma doença, né? Eu sempre falo, a nossa mente é algo muito doido, porque é muito louco tudo isso, né? Quando a gente para pensar, nossa, será que eu me auto-saboto para continuar doente? Né? Me conta aí para vocês o que vocês estão achando. Faz sentido isso? Vocês já se perceberam numa situação assim? Da gente de autossabotagem? Que nem hoje eu contei, né? Que eu estava percebendo na questão do açúcar. O açúcar é uma questão muito que a gente, daqui a pouco na infância, recebeu uma forma de amor através do açúcar. O que a gente percebe muitas vezes? Eu percebi, me dei conta muito disso. O que acontecia quando a gente se machucava, né? A gente se machucava e nossos pais daqui a pouco não sabiam lidar, ou as pessoas que estavam com a gente, pegar no colo, dar um abraço, né? Ter aquele afeto, dava um doce pra gente. Come isso aqui, come chocolate, que o chocolate cura tudo, né? Então a gente acaba se apegando a essa questão do afeto às vezes, e que nem hoje eu percebi da questão do açúcar, né? Quanto eu tava me auto-sabotando de começar a comer de novo muito,
porque de alguma forma eu queria me proteger, porque a gordura, né, o corpo, a gente engordar, ela traz uma proteção, a gente se defende. E do que eu estava me defendendo? Daquilo que eu falei, muitas vezes quando eu ajudava as pessoas, quando eu fazia qualquer coisa, trazia um conhecimento, eu ajudava em qualquer coisa, as pessoas acabavam me explorando, né, tipo, não tinham mais limite, e eu também não conseguia colocar um limite, né, e aí eu tava me defendendo disso de novo. Então é muito doido a nossa mente, né, como a gente se auto-sabota. Deixa eu ver o que a Jana botou. Enxaqueca, quando tem que tomar uma decisão, né? Aí eu não preciso tomar a decisão, né? Eu vou adiando, vou procrastinando, porque agora eu tô com dor de cabeça, então eu não vou pensar nisso. Então, uma decisão importante, provavelmente, né, Jana? E a gente se auto-sabota, né? É muito louco quando a gente para pensar e começa a fazer essa pergunta, né? Aonde eu tô, que ganho que eu tô tendo com isso? Por que eu fico me auto-sabotando, né? E aí a gente olhar quanta dor isso pode estar gerando, né? E a gente não tá querendo sair disso, se movimentar. E muitas vezes fazer terapia, muitas vezes as pessoas, a gente não quer fazer terapia, por quê? Porque a gente vai precisar olhar para essas coisas. E aí é melhor eu não fazer terapia. Outro ganho secundário, eu não vou fazer terapia, porque se eu fizer terapia eu vou ter que me mexer, vou ter que sair da zona de conforto, eu vou ter que olhar para as minhas coisas, e eu não estou querendo olhar. Isso também é uma forma de autossabotagem. Estou olhando aqui os exemplos que eu anotei, né? Outra questão, emagrecer, vamos falar de emagrecer de novo. Mas se eu começar a fazer uma dieta, eu não posso mais comer aquela sobremesa, aquele bolo que eu tanto gosto de comer. Aí tu pegou uma coisinha como motivo para não começar a fazer uma dieta. Tá se auto-sabotando de novo, porque quem sabe aquela uma coisinha tu não vai precisar parar de comer. Tu só vai precisar diminuir, mas não é que tu nunca mais vai parar de comer, não vai precisar mais comer. Eu fazia muito isso, né? Mas se eu tiver que parar de comer tal coisa, então nem vou fazer dieta. Autossabotagem. Porque aí todas as outras coisas que eu não me importaria de deixar de comer, não contavam, só aquela uma coisinha. Então eu tava me auto-sabotando, né? Aquilo que eu falei das roupas, né? E muitas vezes a gente também pode estar mantendo uma doença, um problema, uma questão, por vingança. Porque aquela pessoa me traiu, aquela pessoa me machucou, ela me feriu muito emocionalmente, ela me fez muito mal. E aí agora eu acabei ficando doente por culpa dela. E agora ela vai ver o quanto que ela me fez mal. Quero que ela sofra, porque ela veja quanto que ela tá me prejudicando, quanto que ela tá me fazendo mal. E como eu falei, muitas vezes isso é inconsciente. Mas quando a gente presta atenção e analisa, a gente vai lá e vê, quantas vezes tu fala isso? Agora ele tá vendo o que ele me fez. Agora ele viu, olha só como eu fiquei. Para trazer um peso de consciência para a pessoa. E a gente não percebe que a gente tá fazendo mais mal pra gente mesmo. Daqui a pouco a pessoa não tá nem aí para isso. Isso é outro ganho secundário, né? A gente se vingar de alguém por algum motivo, né? Porque a gente não conseguiu lidar com uma traição ou uma separação, não aceitou. E aí tu começa a criar doença, criar dores por vingança, né? E muitas vezes, como eu falei, a questão de licença no trabalho, né? De ter uma licença, acaba gerando uma doença porque não tá afim, não tá gostando mais daquele lugar. E isso a gente traz muito na linguagem do corpo, né? A gente olhar os nossos comportamentos. Que comportamentos eu tô tendo que tá trazendo essa doença para mim? E a base sempre é a gente olhar pra gente e perceber que são os nossos comportamentos, os nossos pensamentos que estão criando aquilo ali. Então, quando eu tenho os pensamentos de vingança, de ódio, de mágoa contra uma pessoa, isso, como eu falei, isso tá fazendo só mal pra ti, daqui a pouco a pessoa não tá nem aí. E tu tá criando isso, né?
Como eu falei, nossa mente é um negócio muito doido, né? E muitas vezes quando a gente tá doente, né? Como eu falei, vamos voltar lá pra criança. Quando a gente era criança, o que acontecia quando a gente ficava doente? A gente ganhava presente, a gente ganhava atenção, ganhava carinho, vinha outras pessoas visitar, dependendo se ficava mal, né? Daqui a pouco a mãe não precisava, não ia trabalhar porque ela cuidava da gente. A gente acabava tendo um ganho com isso. E o quanto que esse programa está rodando ainda no nosso inconsciente. De que quando eu fico doente eu vou ter atenção, eu vou ganhar um presente. As pessoas que eu gosto vão ficar comigo. Muitas vezes a gente percebe isso até nos idosos, né? Porque às vezes eles estão tão... eles se sentem, às vezes, muito sozinhos, e aí a doença é uma forma de trazer a família para eles de novo, né? Então, eles se mantêm assim, ou trazem, ou às vezes exageram em tudo isso, porque aí a família vem de novo, os filhos, né? Ficam ali de novo com a pessoa, dando uma atenção, um carinho, né? E a gente pode muitas vezes beneficiar outras pessoas com os nossos problemas também, né? Por exemplo, eu tô percebendo que meu filho tá carente, né? E aí só que eu preciso trabalhar. E aí daqui a pouco o teu corpo cria, se tu não tá conseguindo lidar com isso tá sendo muito dolorido para ti emocionalmente, e aí tu acaba tendo uma gripe, porque aí tu pode ficar em casa com teu filho. Então eu também tô beneficiando uma outra pessoa, né? Falem aí pra mim se tá fazendo sentido. Se vocês já identificaram alguma coisa aí. Porque aqui é pra gente trazer consciência dos ganhos secundários que a gente pode estar tendo nas situações, né? Não só nas doenças, no dia a dia a gente também tem ganhos secundários com algumas questões, alguns problemas que a gente fica ali na zona de conforto, não tá querendo ficar reclamando que as coisas não se resolvem, mas quando tu vai olhar, tu nem quer que aquilo se resolva, porque de alguma forma tu tá tendo um ganho com isso, né? De alguma forma aquilo tá te dando um prazer, por mais que o problema esteja ali, o prazer às vezes até de reclamar, né? Que agora me veio isso. Quantas vezes a gente escuta, a gente já fez isso, de estar numa situação, estar num problema, e a gente fica com prazer de reclamar para as pessoas, de se fazer de vítima, de se fazer de coitadinho, e aí as pessoas olhar para ti, né? Ai, coitadinho, realmente, ai, nossa, ela tem uma vida complicada, nossa, que problemão que ela tem. Isso também é um ganho secundário, porque se eu parar de reclamar, o problema se resolver, as pessoas não vão olhar mais para mim, elas não vão dizer, nossa, né? Ah, ela realmente se esforça, ela faz as coisas. As pessoas não vão mais olhar para mim, não vão mais me reconhecer, né? Que eu falei, muitas vezes a gente não percebe. Outra coisa, no caso de um relacionamento amoroso, né, que a gente vê muitas vezes as mulheres são abusadas, só que de alguma forma, por mais doido que pareça ser, tá tendo um ganho secundário ali. Ela tem medo de ficar sozinha. Os ganhos secundários também têm relação com os nossos medos, né? Medo de ficar sozinha, acha que não vai dar conta se viver sozinha financeiramente, né? Isso também acaba sendo um ganho secundário, porque de alguma forma ela tá podendo se manter ali mesmo naquela situação. De alguma forma ela tá tendo mais prazeres do que dores, né? E às vezes o que acontece também, que nem antes eu falei da terapia. A gente vai lá fazer terapia, faz sessões, e daqui a pouco tu vê que a pessoa já podia estar melhor, ela já podia ter, não precisava mais vir tantas vezes, já não precisava mais vir, mas a pessoa continua vindo, tu percebe que ela não faz um esforço para fazer as coisas, para melhorar. Porque de alguma forma a terapia para ela é o único lugar que alguém ouve ela.
é o único lugar que a pessoa, que tem alguém que dá atenção para ela, também passa a ser um ganho secundário. E aí me falem aí. Tem alguém aí que já percebeu um ganho secundário, quer comentar? Que aí a gente é contribuição um pro outro aqui, né? Não tem julgamento, não estou aqui para julgar os ganhos secundários de ninguém, e sim ajudar a trazer consciência do que a gente pode estar nos auto-sabotando, né? Eu falei, os ganhos secundários, os ganhos que a gente tem, de alguma forma, eles estão nos ajudando, né? O nosso inconsciente, ele está sempre a nosso favor. Então, ele quer controlar aquelas emoções que a gente tem, que são muito sofridas pra gente não sentir aquilo. Então, o nosso inconsciente vai ali e nos ajuda, né? Então, por exemplo, como eu falei, uma mãe que está ali com o filho, que quer mais atenção, só que ela precisa trabalhar, ela não está conseguindo lidar com isso emocionalmente, o corpo vai dar um jeito de daqui a pouco trazer uma doença, vai trazer aquilo para fora, para tentar curar, porque está tão pesado, vai trazer aquilo para fora para te ajudar a lidar com aquilo. Então, como eu sempre falo, o corpo, as doenças, elas não estão contra nós, elas estão querendo nos passar uma mensagem. Só que se eu não olho para isso, qual é o ganho secundário que eu estou tendo com isso? Será que eu não tenho uma outra solução para isso? Será que eu não posso encontrar uma outra forma de resolver essa questão, de resolver esse problema sem que eu precise gerar uma dor em mim? Sem que eu precise ficar doente? Ou eu fiquei tão limitada e acho que só desse jeito que eu consigo resolver, que só desse jeito eu consigo dar uma atenção para o meu filho, né? A gente fica tão presa nesses pensamentos, nessas crenças, que a gente não consegue dar um passo para frente. Então, por isso que é importante a gente observar o que a gente está pensando, o que será que eu estou pensando? Os nossos pensamentos, eles são uma fonte criadora, eles geram que a gente fala formas, pensamentos, né? Quanto mais a gente pensa em alguma coisa, aquilo vai começando a criar forma, daqui a pouco aquilo vai gerando uma vida, vai tendo uma vida própria, como a gente diz, e se manifesta no nosso corpo, se manifesta num acidente, né? Nenhum acidente é por acaso, um acidente ele tá vindo te mostrar aquilo que tu tá manifestando, os pensamentos que tu tá tendo. E aí tu olha, que será que eu ganhei com esse acidente? O que será que eu acabei ganhando com esse acidente? Que ganho eu tive aí? Tive algum prazer com esse acidente? E o que isso está querendo me mostrar? Será que eu preciso gerar isso tudo na minha vida para ter esse prazer, ou eu posso procurar outras formas de trazer, de ter prazer, de ter alegria, né? Será que eu posso procurar outras formas de unir minha família e ter atenção, o carinho que eles me dão quando eu tô doente? Será que eu não tenho uma outra forma de fazer isso? Precisa ser pela dor? Então a gente precisa expandir, né? Abrir, olhar para isso e dizer, não quero mais isso aqui, vou ver uma outra forma, né? Porque todos nós, a gente merece carinho e atenção, mas a gente olhar isso de uma outra forma, de não buscar mais pela dor receber isso. É que nem eu falei, a gente precisa olhar lá na infância, o que tem na nossa criança machucada lá, que acaba gerando isso pra gente chamar a atenção, né? Eu quando ficava doente, eu exagerava, eu me fazia de vítima, porque aí, nossa, coitadinha, aí eu tinha atenção, as pessoas ficavam mais comigo, né? As pessoas me chamavam, e aí eu entro naquela questão que eu já falei da lei do silêncio, né? A gente tem, olha só, que engraçado, né? Quando a gente tá nessa autossabotagem, né, de procurar um reconhecimento, às vezes quando tá doente, um reconhecimento, uma atenção, um carinho, a gente acaba mandando para todo mundo que a gente tá mal, né? Coloca no Face, coloca aqui no Instagram, tô mal, né? E aí todo mundo vem perguntar, mas como é que tu tá?
E aí aquilo te faz bem. Nossa, as pessoas se preocupam comigo. Olha só, realmente tem pessoas que gostam de mim. É doido, né? A nossa mente eu fico cada vez mais encantada e cada vez mais doida da onde a gente pode chegar com os nossos pensamentos. É que eu não falei isso, muitas vezes não é consciente, é inconsciente, a gente não se dá conta. Tem um programa rodando ali que a gente nem percebe que a gente está fazendo isso. Por isso que é tão importante a gente meditar, a gente sentar um tempo, fazer uma análise, daqui a pouco pegar um caderno à noite, começar a escrever o que tu mais pensou no teu dia, como é que foi teu dia, o que tu mais falou, o que mais tu fez. E aí tu começa a pegar, opa, te peguei no flagra aqui, ó. Por que tu fez isso aqui hoje? Né? Aquilo que eu falo, se a gente não for sincero com nós mesmos, quem vai ser? Né? Deixa eu ver o que mais aqui da questão dos ganhos que eu posso citar de exemplo. A gente pode fugir dos problemas, que nem a Jana falou ali no início, né? A gente acaba fugindo dos problemas quando a gente tem uma doença. A gente cria uma dor ou até uma questão. Muitas vezes, né? Tu tem uma questão, uma conversa séria que tu precisa ter com alguém em casa, no trabalho, e aí tu fica mal, tu fica doente. Aí a pessoa, deixa pra lá, outra hora a gente vê isso, né? Já tô tendo um ganho aí, já lucrei com o negócio, não preciso encarar aquela questão que eu não tava querendo ver, não tava querendo olhar, aquilo tá complicado, tá desafiador pra mim e eu não tô a fim de olhar pra isso, né? Pessoas que têm muita raiva, que são muito brabas, que são muito autoritárias. Por que muitas vezes elas não querem mudar? Porque elas enxergam que isso traz uma autoridade para elas. Que assim as pessoas elas vão respeitar ela. E aí, se ela mudar, se ela acabar sendo mais flexível, ter uma questão mais humana, ser mais amorosa, na consciência a gente pode achar que assim tu vai estar perdendo a autoridade. E aí eu prefiro não mudar. E a raiva, né, que a gente sempre fala, raiva, ódio, essa questão de querer controlar, querer impor as coisas, também te deixa doente. Só que como é que eu vou deixar de ser uma autoridade, de impor a minha autoridade, se eu deixar, né, de sentir raiva? Como é que vai ser isso? Eu não posso? Vou perder minha autoridade, outro ganho secundário, então eu não vou deixar de fazer isso. Prefiro ficar doente, mas eu mantenho minha autoridade. A endometriose é muita questão de mulher machucada, né? Muita questão assim de todas as doenças num sentido geral, tá, Jana? Endometriose tem que olhar especificamente qual é o ponto, mas as doenças em geral que são a questão do útero é quando as mulheres se sentem podadas, né? De não poder fazer o que querem, o que gostam de fazer, né? E aí a gente também entra nessa questão, né? Se daqui a pouco uma mulher, ela quer fazer aquilo que ela gosta, ela quer trabalhar em alguma outra coisa, e ela não faz porque ela tem medo disso mexer no casamento, de estar magoando o marido, os pais, né? Ela também acaba tendo um ganho secundário, porque ela não quer magoar as pessoas, ela quer que as pessoas continuem amando ela. Isso é muito forte também nessa questão dos ganhos, né? A gente tem medo de fazer muitas coisas, porque a gente não quer que a gente acha que as pessoas não vão mais nos amar, que elas não vão mais gostar da gente se a gente fizer algo diferente do que elas acreditam. E muitas vezes nem é coisa que a gente acha. E a gente acaba não fazendo, porque daí a gente continua tendo a atenção, o amor daquelas pessoas, né? Porque a gente acha que não vai ter mais isso.
né? A questão dos relacionamentos abusivos, já falei, na questão, né, de receber benefícios, tanto financeiros como emocionais. E aí a pergunta que a gente sempre também precisa se fazer é como é que tu tá se sentindo quando tu tá doente? Não falando a questão de dor, tô sentindo dor, ok? Mas a gente olhar profundamente, assim, como é que tu se sente quando tu tá doente? Nada, Jana. Vou fazer um post falando da endometriose para trazer especificamente o ponto, tá? Deixa eu lembrar o que eu tava falando agora, da questão de como a gente se sente, né? Quando a gente tá doente. Além da dor, tô falando além da dor. Como é que muitas vezes a gente se sente quando a gente tá doente, quando a gente tá com uma gripe? Ai, às vezes é até um alívio, agora eu pude sentar aqui e descansar. Hoje eu vou poder deitar aqui e ler um livro, olhar Netflix, sei lá. Que era algo que eu tava tanto querendo fazer, só que eu não tava com tempo. E agora eu tô conseguindo fazer. Então, de alguma forma, tem um prazer ali, né? Eu falo, é muito maluco isso, né? Mas, que nem eu falei, vamos ser sinceros com a gente mesmo. Que ganho eu tô tendo com isso, né? E ok, eu estou ganhando porque assim eu não consigo sentar e descansar. Assim eu não consigo ter um tempo de lazer, de descanso, de não querer fazer nada. Tá, mas será que eu não posso me organizar para ter esse tempo de uma outra forma? Será que eu preciso ficar doente? Eu preciso ficar em dor para mim ter um tempo de lazer? Será que não tem uma forma de eu poder me organizar? De que eu tenha um tempo no dia, na semana, para não fazer nada, para não pensar em nada? Será que eu preciso ficar doente para isso? Aí eu falo, quais são as nossas crenças? O que a gente viu? Como é que foi o exemplo do pai e da mãe no nosso desenvolvimento? Será que eles também faziam tudo isso, não davam conta, né? E continuava a trabalhar, a se virar, né? Então, deixa eu ver aqui que mais. E aí, muitas vezes, como eu já falei, a gente não quer mudar, a gente não quer se curar, a gente não quer mudar nossas atitudes, nossos comportamentos, por causa dos ganhos que a gente tem com tudo isso. Aí eu volto a dizer, mas será que eu não posso ter esses ganhos, esses prazeres de outra forma? Aí a gente tem que olhar para as nossas crenças. Será que eu acredito que só assim eu acabo tendo isso tudo? E aí a gente também pode entrar na questão da traição. A gente também pode entrar na questão da traição, né? A gente fica contando para todo mundo que foi humilhada, que foi traída, e as pessoas ficam com pena da gente, né? As pessoas acabam deixando de fazer as coisas deles para daqui a pouco ficar mais tempo com a gente, né? Aí eu gosto de ficar contando os dramas para as pessoas, meus problemas, né? Porque as pessoas têm uma pena de mim, elas acabam ficando mais comigo, né? Então, antes eu falei a questão da fuga, né? Da gente acabar fugindo às vezes dos problemas, de enfrentar os problemas. E a gente entender que todos nós temos sim os nossos sabotadores. Todos nós temos. Isso é algo. Não vou dizer que é normal, né? Porque senão a gente tá daqui a pouco entrando numa crença. Mas a gente perceber que a gente se auto-sabota muito. E a gente dizer, cara, realmente, tô me auto-sabotando aqui. Hoje se fala tanto nessa questão de criar uma nova realidade, de lei da atração, né? E aí se fala a questão do soltar, né? Soltar. E o que é? Eu quero ter um outro emprego.
quero fazer, sei lá, quero comprar uma casa. Só que aí eu tenho apego com a minha casa, eu gosto de determinada parte aqui da minha casa. Autossabotagem. Não consigo vender a casa porque eu estou apegada a alguma coisa da casa. Trabalho. Ai, mas eu queria tanto que eles tivessem me reconhecido. Por que eles não me reconhecem? Fica naquela esperança, daqui a pouco eles vão reconhecer meu trabalho. Ou daqui a pouco eles vão mudar aquilo que eu acho que tinha que ser diferente aqui. E aí eu saí. Autossabotagem também, né? Os apegos. A nossa autossabotagem tem muito a ver com os apegos que a gente tem com as coisas, com as pessoas. E aí, por exemplo, eu falei antes da gripe. Por exemplo, uma pessoa que tem problema cardíaco. Normalmente, pessoas que têm ataque cardíaco, né, elas são muito controladoras. Elas são possessivas, apegadas. E elas não sabem lidar com perdas, com contrariedades, com coisas que acontecem na vida que elas não aceitam, né? Daqui a pouco é uma pessoa que já pode ter sofrido muito, ela já perdeu tanta coisa no ponto de vista dela, que ela não aguenta mais, ela não suporta mais perder mais alguma coisa, perder uma pessoa, alguém que falece, perder um bem material, né? E aí ela não consegue lidar mais com essas perdas. E aí ela acaba tendo uma questão, um problema cardíaco, né? E qual é o ganho que ela tem? Segurar as pessoas, as situações, e ela consegue com isso impor as vontades das pessoas, porque aí daqui a pouco quando ela tem esse problema cardíaco, não fala isso, não faz isso porque eu vou ter um troço, eu tenho problema no coração. Eu já passei por uma situação assim com um avô, que ele dizia assim, não começa com isso, porque eu não concordo e eu já vou ganhar, eu já tô sentindo aqui. Já passei por essa situação. Então, uma forma de ter controle, de controlar que as pessoas façam aquilo que tu quer que a pessoa faça. Que as pessoas ali tenham que fazer da forma que tu acha que é certo. Né? A questão das costas. Muitas vezes a gente carrega que quer problema nas costas, né? A gente está carregando pesos, ou não é que a gente carrega os pesos, como é que a gente faz quando vai carregar um peso, não é que a gente força mais as costas? Então, quando eu estou carregando pesos demais, responsabilidades que não são minhas, às vezes a gente fica preocupado e carregando problemas da nossa família, das pessoas, que não é responsabilidade nossa. Aquela pessoa, aquela situação, é ela que está escolhendo aquilo. E a gente quer ficar carregando isso, a gente tá sempre ali tapando o furo da pessoa, vamos dizer assim, dando um jeito, se preocupando com o problema da outra pessoa. E aí eu carrego coisas que não são minhas, né? E qual é o ganho que eu tenho com isso? Reconhecimento? Aquela pessoa só gosta de mim porque eu faço isso? Ou faço por culpa? Porque noite, ou eu faço por culpa? Porque lá atrás eu fiz uma coisa que não foi muito legal, eu deixei de fazer alguma coisa e agora eu vou ficar aqui fazendo isso por culpa. Outro ganho secundário. Estou fazendo isso porque de alguma forma estou ganhando algo com isso, nem que seja quitar uma dívida que eu acho que eu tenho. Só que aí a gente fica quitando essa dívida a vida inteira. Se culpa tanto por uma coisinha que fica ali a vida inteira achando que tem que pagar aquela dívida. Por quê? Qual é o ganho que tu está tendo com isso? Reconhecimento da pessoa? Passar por boazinha? De novo a gente entra naquela questão. Boazinha, ela faz tudo, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Ela ajuda todo mundo e tá se fodendo. Então eu falei, vamos ser sinceros, vamos observar as nossas autossabotagens. Falei da gripe, né? Eu falei o inconsciente, né? Ele sempre quer nos proteger daquelas emoções e ele acaba usando a doença como um instrumento, como uma válvula de escape, né?
Então eu quero que vocês me contem aí se trouxe alguma clareza de alguma coisa, de uma autossabotagem, se vocês já perceberam alguma coisa ou se percebem essas autossabotagens em alguém. Vou ver se eu tenho mais algum exemplo aqui. Questão que a gente falou, né, do controle da raiva, de se vingar, de ter um ganho financeiro, com isso ficando doente. Sempre se perguntar, como eu falei, sempre se perguntem o que eu estou, qual é a vantagem que eu estou tendo aqui, o que está certo aqui que eu não estou vendo. Eu falei, a questão de que as doenças, acidentes, qualquer coisa, quando se fala assim, eu crio a minha realidade, né? Eu que crio tudo, mas como assim? Alguém que fica doente de propósito? Não, é inconsciente. Mas é no teu inconsciente, tu tem programas aí no teu inconsciente, a gente tem programas no nosso inconsciente que acabam criando uma doença. Comportamentos que a gente repete que não são tão legais, que acabam gerando essa doença. Que nem eu falei no início, a gente não faz nada, a gente não cria nada sem que a gente tenha algum benefício com isso. Nada, nada, nada. Nem que seja para nos defender, para nos proteger. Nem vamos com aquela crença do dinheiro, né? E todos os ricos são sem vergonhas, por exemplo. Então, meu inconsciente vai criar a escassez para mim não ser rica e ser sem vergonha. Então, meu inconsciente está me protegendo disso que eu acredito que é errado. Né? O nosso inconsciente, como eu falei, ele está sempre tentando nos proteger daquilo que a gente acredita. Tá? Deixa eu ver o que mais. Falei a questão, né, que o prazer é maior que a dor, por isso que a gente tem que olhar os prazeres que a gente está tendo. Eu falei, por mais que eu tô com uma gripe, tô mal, mas o prazer de eu ficar em casa, de eu estar no aconchego da minha casa, é maior que essa dor da gripe, né? Outra coisa que eu falei também, trazendo um resumo agora, que a gente se identifica com a dor, a gente acha que não tem outro jeito, que a gente é doente, que a gente tem essa questão e a gente toma aquilo como verdade, a gente se identifica com aquilo, se torna algo parte de nós, né? E aí, o que a gente precisa fazer é desapegar, a gente ter responsabilidade pela nossa saúde, pela nossa vida, né? Se desapegar das coisas, das pessoas, não querer controlar as pessoas, não achar que as pessoas têm que fazer aquilo que a gente acha que é certo ou errado, de respeitar as crenças de todo mundo, as escolhas de todo mundo, né? De que uma pessoa daqui a pouco pode estar criando algo que a gente, na nossa percepção, acha que não é certo, mas é uma escolha dela, e a gente aprender com isso, a gente respeitar as escolhas das pessoas, né? Aceitar as pessoas como elas são, né? E a gente não ficar preocupado mais tanto com o que as pessoas deixam ou não de fazer. E olhar para nós, como eu falei, olhar para esses autossabotadores, o que eu estou criando na minha vida. E a gente perdoar as pessoas, perdoar as situações, que eu falei, a questão dos ganhos da vingança, né? Da gente se vingar. A gente só tá fazendo mal pra gente mesmo, então perdoa, solta, porque aí a gente tem que entrar naquela lei de semelhante atrai semelhante. Nada tá por acaso. Só existem ladrões, só existe o ladrão, né, que rouba a tua casa, porque tu tá na frequência de ser roubada, porque tu se permite ser roubada. Tu tá nessa frequência. Então, semelhante atrai semelhante, tu tá vibrando nisso, e aí vai ter alguém que vai corresponder a essa tua vibração. Então, vamos olhar para nós mesmos, vamos perdoar mais, se perdoar mais, não vamos, quando eu percebi que eu tô me auto-sabotando e agora, nossa, começa a se chicotear, começa a se xingar. Não é isso. Vamos olhar, tá, agora eu tomei consciência, que nem a Gê falou, eu tomo consciência que eu tô me auto-sabotando. Então, o
Ok, olha que legal, eu percebi que eu tô me auto-sabotando, agora eu posso virar essa chave. Agora eu posso parar de ficar doente, eu posso curar a minha dor quando eu viro essa chave. Porque eu percebi que eu tava tendo um ganho lá com aquilo. E agora eu posso ver que daqui a pouco aquele ganho nem era tão importante assim. Posso procurar outras formas de ter aquele prazer, aquela alegria que eu tava tendo. Não preciso ficar doente, não preciso ficar em dor para ter aquilo, né? Então, oi, Nath. De novo, vamos ser sinceros, vamos nos olhar. É muito importante essa questão do autoconhecimento. Vamos nos olhar, vamos nos conhecer. A gente não se conhece se a gente não começa a olhar para isso, perceber aquilo que se fala, as nossas sombras. Quando eu não começo a olhar que ganho eu posso estar tendo com aquilo ali, como é que eu vou me conhecer? A gente enxerga isso tão facilmente nas pessoas e a gente não consegue ver em nós mesmos. A gente não para observar o que eu estou criando. Por que eu faço tal coisa? Observar os pensamentos que a gente tem, o que a gente fala. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a observar os pensamentos, o que a gente está falando, a gente pega, como eu falei, te peguei aqui, ó. Te peguei bem no cantinho. Oi, Regina? Te peguei ali, ó, com a boca na botija. Ai, nossa, olha o que eu tô fazendo. E não pegar o chicote, que eu falei, vamos se conhecer. Exatamente, Nath. A gente mergulha nas nossas sombras, né? E é libertador isso. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Eu sempre falo, eu uso muito Ho'oponopono para isso. Começo a fazer Ho'oponopono para alguma situação. E daqui a pouco vem a clareza do que tá acontecendo, o que eu tô fazendo. E aí eu fico feliz porque, nossa, eu consegui identificar, eu me peguei aqui, ó. Nossa, olha só. Que eu falei, a gente tá tão no automático que a gente não percebe. E aí quando a gente consegue fazer esse movimento de se conhecer, se observar e se pegar com a boca na botija, é libertador. É muito libertador isso, né? Então a gente precisa amar mais, se amar mais, perdoar mais, soltar, desapegar. Vamos desapegar das pessoas, vamos desapegar das coisas. É desafiador, sim. É um trabalho diário, começa a fazer com pequenas coisas. Se tu tem essa questão do emagrecer, eu não emagreço porque eu percebi que é por causa das minhas roupas. Claro que não é só isso, mas quando tu começa a olhar para isso, tu vai começar a identificar mais coisas. Então começa a fazer o desapego, doa alguma roupa que tu não tá mais usando, que já não te serve mais. Isso já vai começar a movimentar essa energia do desapego em ti, aí vai ficando mais fácil. Pequenas coisinhas, pequenas atitudes que a gente vai mudando no dia a dia, elas vão gerando grandes transformações. Agora, se a gente espera para fazer algo grandioso, a gente não chega lá no grande se a gente não vai mudando pequenas coisinhas, não vai subindo os degraus. Os degraus dentro de nós mesmos, né? Olhando pra gente mesmo. Então, não sei aí, me contem, será que eu fui contribuição? Consegui trazer uma consciência? Perceberam alguma coisa? Porque agora eu vou guiar vocês um pouquinho, uma meditação. Na verdade, eu vou guiar um pouquinho vocês no início e depois eu quero só deixar vocês recebendo o Reiki, porque o Reiki ele tem esse poder de ajudar até a clareza, né? Ele traz luz para as nossas sombras. Ele traz luz para aquilo que está escondido em nós, que a gente não está percebendo. Ai, obrigada, Nath. Então, peguem alguma situação que está desafiadora, alguma dor que vocês estão, tanto emocional quanto uma questão física, uma dor física que vocês têm. Volta e meia tem dor de cabeça, volta e meia tem enxaqueca, sempre tem uma dor nas costas, tenho dor no estômago, sei lá, qualquer dor. Se faça essa pergunta agora durante a meditação. Que ganho será que eu estou tendo com isso?
certo? Então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, ver se vocês me escutam. Jana, fala aí se dá pra ouvir. Ficou muito alto. Tá. Sim, né, Regina? É desafiador a gente olhar para as nossas sombras, né? E a gente entra nessa autossabotagem de não querer olhar mesmo, né? Que a gente não quer abrir mão de algumas coisas. Se abrir mão de algumas coisas é bem desafiador, Eu, por muito tempo, fiquei sem falar com uma pessoa, quase 30 anos. Porque eu achei que se eu falasse com essa pessoa, se eu voltasse a falar com ela, eu ia magoar uma outra pessoa. Então, meu ganho secundário era que eu não queria perder o amor de uma pessoa que era muito importante para mim. E aí, no fim, eu fui ver que a pessoa nem se importava com isso. Então, a gente precisa aprender a desapegar, né? E aí, o quanto aquilo era importante para mim e eu tava me anulando, né? Então, é desafiador a gente desapegar, a gente olhar para essas questões. Mas a gente tá aí, todo mundo junto, né? Os terapeutas, a gente tá fazendo esse movimento porque tá todo mundo se curando junto, né? Isso é tão bonito. Então vamos lá. Sentem aí ou deitem, tá? Numa posição que vocês ficam confortáveis, certo? Então vamos liberar esse choro aí, Nath. Deixa vir, quem sentir de chorar, o choro lava. Tu mesmo falou isso, né? O choro ele lava, ele limpa. Alguém sentir de liberar esse choro aí que eu tô sentindo aqui. Vamos liberar, vamos soltar. Então, quem sentir de fechar os olhos, pode fechar os olhos. Vamos fazer umas respirações bem profundas. Vamos relaxar esse corpo, vamos soltar o que não precisa mais, tá? Essas autossabotagens, esses apegos, vamos soltar isso. Respira fundo, inspira, e quando tu inspira, segura um pouco antes de soltar. Quando solta, solta o ar pela boca. Percebe o ar fazendo esse movimento no teu corpo, que teu corpo vai ficando relaxado. Inspira, expira e vai percebendo que qualquer tensão do teu corpo vai se derretendo pelo chão, vai indo embora. Percebe que do alto do céu, do cosmos, desce uma luz branca que entra pelo topo da tua cabeça, purificando teus pensamentos, passando pela tua garganta, vai passando por todos os nossos chakras,
passando pela laringe, o cardíaco, vai passando pelo plexo solar, chakra sexual, chakra básico, vai passando pelas pernas, descendo, descendo, saindo pelos pés. E abaixo dos pés vão saindo raízes. E essas raízes vão passando pelas camadas da terra até chegar no centro da terra, onde lá tem um cristal purificador, transmutador, que te energiza. Vai subindo agora, continua subindo uma luz branca, passando pelas tuas raízes, envolvendo as raízes, chegando até os teus pés. Subindo pelos pés, pelas pernas, pelo tronco. Tu vai trazendo essa tua consciência para o teu coração. Entra aí no teu coração. Percebe que tem anjos, mentores, seres contigo. O divino está atuando contigo, está te acolhendo e te ajudando a trazer clareza do que tu precisa ver hoje. O que tu está se auto-sabotando. Que tu precisa desapegar, soltar. Se não vier nenhuma consciência, não tem problema. Apenas perceba o seu corpo, aonde ele está reagindo, o que ele está sentindo.
A gente vai recebendo uma chuva de amor incondicional, vai sendo envolvido numa bolha de luz cor-de-rosa. A gente recebe esse amor direto da fonte, onde só o amor cura. É através do alto amor que a gente vai curando as nossas feridas, as nossas autossabotagens. A gente vai se curando de nós mesmos. E aos poucos vai trazendo tua consciência pro aqui e pro agora, voltando a sentir teu corpo, sentindo os pés, as mãos, os braços. E aos poucos vai voltando, abrindo os olhos. Vocês vão me contando como foi. Se ninguém dormiu aí. A Gia, eu tenho querida, que a Gia é sempre forte e profundo. Ai, coisa boa, Nath. Vai ter continuação. Me veio isso. Se vocês tiverem sonho essa noite, tiver sonho, e acredito que vocês vão continuar recebendo essa energia pela noite inteira, tá? E se tiver algum sonho, só percebam a sensação que o sonho traz, o sentimento que ele traz. Quando a gente sonha, a gente tem que perceber que aquelas questões que a gente viu ali, as pessoas, os objetos, o que a gente vê ali representa pra gente, e a sensação que a gente teve com o sonho. Por exemplo, esses dias tinha uma pessoa que me falou que ela estava sonhando muito com incêndio, que ela não conseguia salvar pessoas do incêndio. Daí eu perguntei, mas como é que tu tá se sentindo? Que sensação te traz esse sonho? E ela me disse, impotente. Então olha na tua vida onde é que tu tá se sentindo assim, que o teu sonho, o teu inconsciente está trazendo isso para liberar. Então, para dar um exemplo de o que pode, né? O que vem nos sonhos. Vai vir, Nath, vai liberar. Então tá, observem os sonhos e compartilhem depois, me contam se caiu alguma ficha, se vocês perceberam alguma autossabotagem, aí me contem como é que foi, tá bom? Uma dor forte na testa, Jana? A Marlise? O que essa dor na testa tá te representando aí? Que sensação essa dor te trouxe? Tá? Tem alguma coisa liberando aí na tua testa, liberando alguma coisa aí, tá? Gratidão, gratidão, gratidão mesmo para todo mundo que esteve aqui, tá? Espero ter sido sempre uma contribuição e me contem depois, tá bom? Gratidão, Nath, gratidão para todo mundo. Cuide-se e fiquem bem. Boa noite.